Amém, queridos? Abra comigo, você que pode aí. Gálatas capítulo 6. O verso é de número 6. Primeira, 2 Coríntios, Gálatas, capítulo 6, o verso de número 6. Aleluia. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos ler de novo? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas. Algumas traduções vão falar aí, compartilhe dos seus bens com aquele que o instrui. Não se engane, porque de Deus não se o quê? Pois aquilo que a pessoa semelhar, isso também colherá. Complete comigo. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem, porque o tempo certo faremos a colheita, se não o quê? Desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Algumas traduções vai dizer os da própria casa. Aleluia. Pai amado, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, exaltamos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Pai, nós confiamos que nessa manhã o Senhor separou de forma especial um tempo para que possamos aprender da Tua Palavra, e a Tua Palavra nos faz crescer dia após dia. E assim nós oramos como todos os dias, Deus, que o nosso coração seja uma terra fértil e a Tua Palavra uma semente, que ao cair produza frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de uma construção para uma vida que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém? Amém. O texto ele é muito base, ele é muito claro naquilo que nós vamos ministrar. Há preciosidades aqui que eu quero que você entenda, que fortaleça o teu coração. São princípios, talvez, se a base da mensagem, que a gente poderia dar um nome, se a gente pudesse dar um nome para essa mensagem, seria os 3 conselhos de Paulo. Porque Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas, a igreja na Galácia não é galáxia, ele não montou num ônibus espacial para visitar essa igreja. Ele está escrevendo essa carta a um grupo de pessoas, e eu posso dizer que esse texto do capítulo número 6, o verso 6, e depois ele segue dando algumas considerações finais,
são 3 conselhos, 3 princípios básicos para o crescimento de alguém que quer ser alguém na vida, alguém que quer destravar coisas na vida, alguém que quer romper na vida, não somente na vida ministerial, mas na vida profissional ou como um ser humano. São 3 princípios básicos extraídos da própria vida de Jesus. Você vai ver nas considerações finais aquilo que ele fala, mas 3 princípios que a gente aprender com eles, não tem como você não dar certo. E o primeiro deles vai falar sobre a instrução. A instrução, ela está ligada ao ensino, ela está ligada a toda mensagem que produz fruto no seu coração, a tudo aquilo que alguém expôs que te fez você caminhar uma milha a mais. Tudo aquilo que alguém, de alguma forma, colocou diante de você que fez você crescer naquilo. Seja um conselho, uma instrução, uma revelação de Deus, uma mensagem profética, uma profecia, seja apenas uma mensagem para que você se livre de caminhos tortuosos da sua vida, que nós podemos chamar de conselho, direção de Deus, revelação de Deus, grandes coisas assim. Às vezes quando eu sento para alguém para conversar, eu falo assim, olha, posso te dizer algo? Claro, pastor, sem dúvida. Eu falo, não é direção de Deus, fica tranquilo. Não tive nenhuma revelação de Deus. Não é um conselho também, porque quem sou eu para dar um conselho? Eu falo assim, vamos jogar a conversa fora. Eu de você, talvez pensaria melhor sobre isso, sobre aquilo. Não é uma direção de Deus. É apenas uma conversa entre amigos que, poxa, eu penso de uma forma, você pensa de outra forma, mas se eu não tenho autoridade no assunto, como eu posso te aconselhar? Então eu chego para você, eu falo, eu penso dessa forma, talvez seria melhor você caminhar desse jeito. Ainda que a palavra de Deus nos instrui, nos ensina, nos capacita, mesmo que você não tenha passado por algo, Deus te capacita a você aconselhar alguém mediante a fé na palavra de Deus. Como que um jovem pode aconselhar sobre um casamento com alguém? Alguém às vezes pode não dar devida autoridade e relevância naquilo que ele fala, mas quando ele foi instruído na palavra, ele tem capacidade de falar para você sobre aquele determinado assunto. Eu tenho 3 filhos pequenos, o meu mais velho é de 8 anos. Como que eu vou falar para alguém que tem um filho de 20, 25, um filho casado? Baseado no quê? Na experiência? Não, eu não sou louco. Eu vou me basear onde? Nas Escrituras Sagradas, que a base da minha fé, partindo dos princípios que aqui estão escritos, eu posso te aconselhar. Então a sabedoria, ela é a base do quê? Do equilíbrio que você faz entre a maturidade, a experiência que você tem, os princípios da palavra de Deus e aquilo que Deus fala com você. Por quê? Porque quando eu demonstro a minha sabedoria, quando eu aprendo com os seus erros, quando eu tiro lições até daqueles que deram errado em determinado assunto, e eu tiro lições e a partir daquelas lições eu me baseio para quê? Se deu errado, por que eu vou entrar naquele caminho? Como eu digo sempre, existe uma mata a ser desbravada, né? A caminhar por ela. Se alguém já passou por lá, você consegue encurtar o seu caminho, andar mais rápido e errar menos. Por quê? Porque de repente vai ter uma plaquinha ali, aqui tem cobra, não vai. Mas como alguém sabe que tem cobra lá? Porque antes alguém passou e foi picado, porque errou o caminho. Mas quando ele é picado, até nas suas dores eu posso tirar lições. E aí eu já não passo por lá. Olha, vem por aqui que aqui dá certo, aqui é um caminho legal. Então eu vou caminhar. Então eu preciso aprender. Isso é sabedoria. Qual que é o princípio da sabedoria? O temor ao Senhor. Quando eu temo ao Senhor, eu começo a cumprir os princípios antes dito na palavra de Deus e por eles eu aprendo. E aqui Paulo está ensinando 3 regrinhas básicas para todo ser humano que quer crescer na vida, ministerialmente, profissionalmente e como ser humano. Primeira, ele diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas,
com aquele que o instrui. Como eu disse, algumas traduções ele vai dizer até, compartilhe dos seus bens com aquilo que você adquiriu, com aquele que te instruiu. Primeiro conselho de Paulo aos Gálatas, ele diz, aquele que está sendo instruído, compartilhe todas as coisas boas da vida com aquele que o instrui. Eu quero pedir em nome de Jesus para você, não olhe para mim como alguém que vai julgar em causa própria. Porque quando alguém está aqui em cima com o microfone na mão, dá a entender que tudo aquilo que ele fala primeiro vem para ele, depois para a igreja. Mas quando nós falamos aqui de instrução, nós precisamos nos aperceber que toda instrução, ela produz coisas em você que vai levar você a um crescimento que sem ela você não conseguiria. Por exemplo, todos aqui têm uma certa capacidade em alguma área da vida. E naquilo faz muito bem. Naquilo ela se tornou um mestre, alguém tão apto para fazer que não precisa de nada para ninguém. Como que eu vou aconselhar, por exemplo, minha esposa quando ela está ministrando? Esses dias ela falou para mim, você pensa que eu não estou vendo? Eu falei, o quê? Eu falei, você está tentando cantar todo final do culto. Eu falei, não estou nem aí. Ninguém é doido de desligar meu microfone. Ela brincando comigo. Eu falei, amor, deixa eu ser feliz. Você não me ensina. Ela falou, mas tem coisa que eu só vou ficar incentivando a coisa errada. Eu falei, só matadora de profeta, sai para lá. Então, a instrução, ela vem para contribuir para que você cresça em áreas da sua vida que você não tem tal capacidade. E aí você precisa, ao invés de ficar patinando no mesmo lugar, o que você precisa? Ouvir pessoas que já passaram por lá ou que têm um domínio naquela área, ok? Um exemplo básico de alguém que a gente precisa honrar. Quando Paulo está falando isso aqui, ele está falando de honra. E no final vocês vão entender o que eu quero dizer. Paulo está falando, compartilhe coisas boas com aquele que te instrui. O que ele está falando é assim, honra todo aquele que passa pela tua vida, que te aconselha, que te instrui, que cuida de você, que cuida do teu coração, que te pega na mão e faz caminhar. É isso que ele está falando aqui. O teu pai e a tua mãe, por exemplo, são pessoas que merecem honra, não só porque o texto diz que você deve honrar seu pai e sua mãe para que te prolongam os seus dias na terra. Êxodo vai falar sobre isso. Não é só por isso, isso é um mandamento, é o 5º dos mandamentos. Ele fala, você honre o teu pai e tua mãe. Ah, mas meu pai e minha mãe eles são ruins. Não interessa. Honra o pai e a mãe. Isso é um princípio. Na verdade, não é um princípio, é um mandamento. Você deve honrar o pai e a mãe. Mas meu pai e minha mãe foram terríveis. Não tem problema. Porque quem honra não está manifestando o que o outro é, está manifestando o que tem dentro do próprio coração. E quando você honra alguém, Deus está olhando para o teu coração, não está olhando para quem está sendo honrado. E quando ele fala, quando você vive uma vida cumprindo esse princípio que Paulo está expondo aqui, esse primeiro item dessa mensagem que nos faz crescer, ele está falando assim, honra todo aquele que te instrui. Você primeiro, não só pelo mandamento, mas precisa honrar o pai e a mãe. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe, ele já é uma bênção só de ser pai e mãe. Agora o filho, preste atenção nisso, ele pode ser uma bênção para o pai pela alegria que quando ele nasce. Mas durante toda a vida dele, ele causa pesos para o pai e para a mãe. Muitos deles insuportáveis. Então o filho, ele precisa se esforçar para ser uma bênção. Ele é uma bênção no coração do pai. Porque, a não ser um pai que é um monstro, alguém que foge da natureza humana, que joga um filho numa lata do lixo, ou que pega ódio pelo filho, eu estou falando de uma natureza normal. Para o pai é uma alegria quando o filho nasce. Para o pai e para a mãe, quando eu digo pai, é pai e mãe. É uma alegria, é a felicidade
né? Nós tivemos o primeiro filho, lindo, maravilhoso, Thales lá nasceu meio que planejado, a gente queria, mas não era para aquele momento. No segundo filho apareceu o Edgar, tinha muita amizade com ela, a Esther, acho que vai lembrar dela, me lembra? Aquela que cercou nós na praça, vai lembrando dela? Ela cercou a gente na praça e daqui de longe, aquelas profetas antigas, ela falou, ei varão, eu falei, eita Deus, ela falou assim, a gente estava indo fazer o exame, né, para saber se era menino ou menina, tal, aquele que ouviu o coraçãozinho, sei lá. Ela falou, ei varão, varô, ainda não é a menina que vocês esperam. Eu falei, vixe, terás um varão daquele jeito, né? Mas num prazo de antes que complete 2 anos de idade, você vai ter a menina que vocês esperam. Eu falei, caramba, já não é a menina e já está colocando outra. Eu falei, meu Deus, né? E nós fomos, né, a tia Zezé, a irmã Zezé, né? E assim, eu fico muita restrição com essas coisas, porque eu preciso viver algumas coisas para, né, para validar outras, enfim, viver na palavra, aquilo e tal. E nós fomos fazer o exame, e realmente ainda não era a menina, era um menino, mais um menino e tal. E antes de completar 2 anos, a minha esposa, eis que chega em casa, amor, o que foi? Você está bem? Tô bem. Até agora eu estou bem. Aí foi aquele mistério todo, ela falou, estou grávida. Eu falei, meu Deus, né? Como assim? Como que você está grávida? Aconteceu, não sei se foi na troca da medicação, que precisou anticoncepcional, trocou a medicação, na troca aconteceu, né? Ficou grávida. E ela falou, você está feliz? Aí eu segurei, eu falei, você quer que eu saia correndo na Barão, gritando de alegria? Menina, pelo amor de Deus, eu tenho que repensar a minha vida inteira, deixa eu digerir essa informação e tal. Mas a alegria no coração, ela está lá dentro. Ela nasceu, porque um filho foi colocado no ventre e aquela alegria já brotou ali. Então o filho já é a bênção para o pai. Mas o pai, na sua condição de pai e mãe, já é uma bênção para o filho, não só porque ele é uma bênção, mas porque ele abençoa o filho. Ele abençoa todo o preço que a mãe paga carregando o filho na barriga, abençoa todo o chorinho de noite, toda a troca de fralda, enfim, tudo aquilo que o pai e a mãe faz, a dedicação de uma vida para com o filho, eles já estão abençoando o filho. Agora o filho é uma bênção no coração do pai, mas ele precisa se esforçar para abençoar o pai, porque a natureza do filho é consumista. Ele consome energia, ele consome todos os seus nutrientes, ele consome o teu emocional, ele consome o teu tempo, ele consome as tuas finanças, ele consome o teu psicológico, ele consome todo aquele ambiente da casa. E o filho precisa se esforçar, por isso que Deus deixa um mandamento: honra teu pai e tua mãe, porque não foi fácil te criar não, né? Chegou a hora, Adriano, que eu estava fazendo conta quanto custava cada fralda. Falei, misericórdia, apaga isso aqui da minha mente, porque sempre 2 usaram ao mesmo tempo, né, fralda. Mas o filho precisa se esforçar para abençoar o pai e a mãe, cumprindo princípios. É mandamento. Por que é mandamento? Porque Deus sabe que se Ele não coloca uma ordem no teu coração, você não consegue a natureza própria. Tem filho com 20, 30 anos dando trabalho para o pai e para a mãe. Tem ou não tem? Eu dou às vezes. Eu vou lá na casa da mãe, né? Ela fala, sai daqui, vai embora daqui, que você já está me perturbando já. Eu falei, mãe, mas faz parte do pacote, não estou nem aí, sai daqui. E aí eu saio quietinho, mas honrando. Aquele que é instruído, reparta das coisas boas da vida com aquele que instrui. O que você tem feito na casa do teu pai quando você vai almoçar de domingo? Vai lá comer, não leva nada, não leva uma mistura, leva um Tupperware para trazer cheio ainda.
É ou não é? É, Anderson. E leva o Tupperware para a marmita da noite. Se não ligar, perguntando se fez janta. E o Tupperware é da mãe ainda? Meu Deus. A nossa natureza é assim. Às vezes a gente vê é muito comum em programas norte-americanos ligados à escola, às vezes o aluno levando um presentinho para a professora, não é? O Chaves leva o Kiko leva a maçã e o Chaves come, né? Ele leva a dele comida e come a do Kiko também. É comum, por quê? Porque é implantado na natureza que você precisa honrar todos aqueles que são bênção na sua vida. Honrar todos aqueles que instruem você. A pessoa que está cuidando do seu coração. O dia mal vem para todo mundo, mas todo dia mal você precisa de um apoio. Aquela pessoa que está junto com você, aquela amizade verdadeira, aquele que é aliançado com você. Você sabe que você está mal, você sabe que você está triste, e aquela pessoa está ali para suprir a sua necessidade. Precisa ser honrado, porque não é por quem ela é a clareza no teu coração, o entendimento e o reconhecimento que você tem em função daquela pessoa que Deus colocou na sua vida. As pessoas, por exemplo, eu vou falar baixinho, a gente tem filho, a gente precisa honrar quem está lá dentro. Sabe por quê? Enquanto você está ouvindo uma palavra de Deus aqui, eles estão se doando lá. E os nossos filhos, gente, por mais bonzinhos que eles dão trabalho. E as professoras estão lá, dedicando tempo, dedicando a saúde delas ali, emocional. Passa a semana preparando um materialzinho para chegar ali, olha lá, ensinar. E quando você sai daqui, o teu filho está sempre com uma borboletinha, uma folhinha, um desenho. Papai, olha o que eu fiz, o que você aprendeu? Eu aprendi que Jesus andou sobre as águas, papai. Nossa, que legal, hoje eu vou lá na piscina, hein? Pode deixar que eu vou tentar também. Filho, que coisa linda. Sabe aquela coisa de abençoar quem nos abençoa? Honrar todos aqueles que têm dedicado tempo, somando com o crescimento, com aquilo que nós mais valorizamos, que é a nossa família. A instrução que te livra da morte. Pessoas que te aconselham, profetas na sua vida, que liga para você e fala, toma cuidado com esse caminho que você está andando. Sabe aquele profeta que aponta o dedo na sua cara e fala para você, converte desse caminho, rapaz. Para com esse caminho que você está seguindo. Para de andar com esse povo. Muda essa vida. Toma atento na sua vida. Não é aqueles que ficam batendo nas costas. Não, vem, não tem problema não. Vamos, tá tudo certo. Vamos uma baladinha hoje. Não. Aquele que aponta o dedo na tua cara é pecado. É pecado, era pecado, continua sendo pecado, você está pecando. Vai para o inferno. Honrar as pessoas que realmente nos instruem, que nos livram da morte, as pessoas a instrução que te faz prosperar. Por exemplo, você não conhece uma área, eu ligo para o Anderson umas 3 vezes por dia, ele me atende 2, a outra ele me retorna só à noite, mas tudo bem, vai mudar, em nome de Jesus, recebe aí. Eu ligo para ele, Anderson, me ajuda, eu tenho que fazer um trabalho aqui, estou confuso. Pô, pastor, onde está? Manda a tela aí, vai. E a nenê chorando lá, vai. E ele está chacoalhando a nenê e me falando com o outro. Instrução que te faz prosperar. Está com dificuldade no teu trabalho? Não fica batendo a cabeça não, liga para quem sabe. Meu amado, estou com uma dúvida aqui, como que faz isso? É assim, assim, assim. Por quê? Ele tem uma capacidade para te oferecer que você não tem. E aí você suga a informação, suga a instrução e nunca honra. Olha o que o Paulo está falando. Abençoa, reparta de tudo aquilo que Deus tem te dado com aquele que te instrui. Por quê? Porque isso é bênção de Deus na sua vida. Te faz prosperar, pessoas que te abrem portas, pessoas que são usadas por Deus para trazer cura na tua vida, cura emocional, libertação. A honra com que você honra revela o teu coração, não revela quem está sendo honrado. Segunda, verso 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá.
Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia do Espírito, o Espírito colherá vida eterna. Preste atenção nisso. Não se engane. De Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também ela colherá. Tudo aqui, a lei do plantio, ela é uma lei viva em nós e não dá margem para negociação. Aquilo que você planta, você o quê? Aquilo que você semeia, você colhe. Olha o que o texto diz: aquele que dá semente ao que semeia e pão. Por que ele está falando? Eu dou semente. Para quem? Quem semeia. Porque quem semeia, Deus não dá semente, porque a semente apodrece e morre na própria casa. Aquele que dá semente ao que semeia. Por quê? Deus vai dar muita provisão para quem muito semeia. Acredite nisso. Deus vai colocar muita coisa na tua mão, mas tudo aquilo que Ele colocar na tua mão, primeiro Ele olha para o teu coração, para saber se você tem condições de abrir mão daquilo que Ele tem colocado. Olha, preste atenção nisso. Deus vai te dar tudo. Tudo aquilo que você está disposto a deixar. Aquilo que você não tem condição de abrir mão, Deus não coloca na tua vida, porque aquilo pode te matar. Tem provisão que pode te matar. Tem bênção que mata você. Tem promessa que coloca você no juízo. Tem coisas que Deus vai colocar na sua mão só quando entender que você tem disposição para largar. Aquele que dá semente ao que semeia. E pão. Porque Ele está falando, primeiro Ele te dá semente. Depois Ele provê na tua casa. Primeiro Ele olha para o teu coração. Tem disposição? Tem. Deus é rico em graça e misericórdia. Ele tem misericórdia da nossa vida. Todos os dias a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada o quê? Manhã. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí Ele fala, perdoa, senão 70 vezes o quê? 7. Faz as contas, você tem que ser muito ruim para chegar na casa desse mal que não tem mais perdão. Né? Mas o que Ele está falando aqui? Ele está falando, cuidado, eu tenho misericórdia da sua vida, mas aquilo que você semeia, e o texto diz, de Deus não se zomba, não é brincadeira. Ele está falando, não estou brincando com vocês, aquilo que você semear, você vai colher, é a lei do plantio e da colheita. Então ele está falando assim, aquele que semeia, semeie, mas cuidado, que a colheita vai vir. A gente pensa, sabe onde? No dia, o que eu estou fazendo hoje. Mas a gente nunca pensa que um dia eu vou colher tudo aquilo que eu estou plantando hoje. E hoje eu estou colhendo coisas que eu plantei há 10, 15, 20 anos atrás. Os irmãos, a gente estava conversando ali na praça, pastor, e a pessoa que se arrepende? Glória a Deus, a gente deve se arrepender mesmo de tudo aquilo que a gente faz de mal. Mas o detalhe é, como dizia o Ari, né, que cuidou muito tempo de mim, ele falava assim, Du, você fez a cama, desculpa, você vai precisar deitar nela. E a gente vai chorar muitas vezes, vai prantear, vai clamar a Deus, Deus me livra desse mal. Mas Ele está falando para você, de Deus não se zomba. Eu tenho misericórdia para que você alcance a vida eterna. Mas aquilo que você semeou, aquilo também você vai colher. Todo mal que você praticou, vai vir uma colheita na tua vida. Ainda que eu tenha misericórdia da sua alma, mas você vai pagar o preço daquilo que você plantou. Cuidado com a sua semeadura. A semente, ela não está ligada à honra, mas ela está ligada ao plantio. Perceba que a primeira instrução, ela está ligada à honra. A segunda instrução aqui de Paulo está ligada ao plantio, ao que ele está fazendo. O que você planta, você colhe. Tudo que temos são sementes de Deus para plantar na vida de alguém. O conhecimento que Deus te deu é a semente de Deus para plantar na vida de alguém. Os dons, os talentos que Deus te deu
são sementes para plantar na vida de alguém. O que você tem de disposição na sua vida que vai te permitir você semear na vida de alguém é aquilo que Deus vai prosperar dentro da tua vida, na tua casa, no teu coração. Todo o conhecimento que você tem, que você dá, é aquilo que Deus multiplica. Todo o bem, todo o material, toda a área financeira que você tem disposição de dar, é aquilo que Deus vai multiplicar na sua vida. Todo bom caráter que você semear na vida de alguém, é aquilo que Deus vai retribuir na sua própria vida. Aleluia. 3. O texto continua dizendo assim: e não nos cansemos de fazer o bem, no verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Senão o quê? Desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da nossa própria casa. Tiago capítulo 4, verso 17, ele diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não pratica, ele está o quê? Pecando. Aquilo que eu sei fazer de bom, Paulo está falando, capricha. Faz o bem constantemente, não se canse. Sabe quando a gente se cansa? Quando a gente tem expectativas. Quando a gente faz o bem para alguém, aquele bem não é retribuído. É verdade ou não é? Mas eu estou ajudando tanto, pastor, eu tô contribuindo tanto, eu estou ajudando tantas pessoas, eu estou semeando coisa boa, eu sou bom, mas parece que de tão bom eu sou bobo. E as pessoas pisam em mim, as pessoas me maltratam, as pessoas me traem. Paulo está dizendo, continua, não desanima não cansa de fazer o bem, porque no tempo certo, ele está afirmando, virá a colheita, não se canse. Agora a artimanha de Satanás na nossa vida, como eu disse aqui sempre, não é roubar Deus de você, e nem te roubar de Deus, mas quando ele promove na sua vida um cansaço, um desânimo, a ponto de fazer você parar, aí ele teve sucesso. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o tempo, a gente não é dono do tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de construir, há tempo de destruir aquilo que tinha sido construído. Há tempo de você abraçar, há tempo de você deixar de abraçar. Mas há tempo para todas as coisas. E se a gente parar no tempo, a gente não conhece o tempo da provisão de Deus. A gente não conhece o tempo da colheita. Por isso que Satanás vai colocar na tua mente cansaço, desânimo, vontade de parar, vontade de desistir. Muitas vezes a gente ouve, quem já ouviu isso? De tão bonzinho ele é bobo. Não é? De tão bonzinho todo mundo monta nele. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem irmão aqui? A maioria que tem irmão. A gente tem irmão, né? Aí você faz pelo irmão, faz pelo irmão. E muitas vezes não vem de volta. Aí você fala o quê? Nunca mais. Chega em casa, né? Ele fez de novo comigo. Nunca mais eu vou fazer, nunca mais eu vou emprestar, nunca mais eu saio daqui para ir socorrer. A primeira bomba que dá, sabe o que você faz? Baixa a cabecinha, põe o short e vai socorrer. Sabe por quê? Não tem a ver com ele, tem a ver com você. A bondade que tem no teu coração, ela precisa perseverar. Ela precisa continuar. Vai firme, continua, persevera, não desanima. Se não desanimarmos, olha só, porque o tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem, mas principalmente aos da nossa própria casa. Quando eu vejo videozinhos da África, meu coração se move. Muito.
eu choro muito. Mas eu começo a lembrar que tem pessoas ao meu redor que estão precisando de socorro. Tem pessoas aqui de dentro da casa que precisam de socorro. E não é só socorro financeiro, socorro emocional. Porque a gente está muito preocupado com a injustiça que acontece lá longe, no Datena, não é? No jornal de manhã, a gente fala, meu Deus do céu, como que pode um negócio desse? Aí dentro da nossa casa a gente vê algumas coisas acontecendo e a gente não tem a disposição de fazer o bem. Ele está dizendo, enquanto tem oportunidade, faça o bem. Tem oportunidade aí na praça, tem gente precisando, faça o bem quem precisa, faça o bem, contribua, vai fazer o bem, enquanto tiver oportunidade, porque a gente não sabe o tempo da colheita, mas cuidado, principalmente os da sua casa, sabe por quê? Porque não adianta se alimentar a África e deixar o Brasil com fome, não adianta se alimentar as favelas da região e pessoas da própria igreja precisando de uma cesta básica. Cuidado, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos por um minuto. A pastora vai colocar uma canção. Vou pedir para você com todo carinho. Fecha os teus olhos. Coloca diante de Deus a sua vida. É a oportunidade que você tem de deixar essas verdades entrar dentro do seu coração. Honra quem... Quero que valorize não que... você tem. Preste atenção, de olhos fechados. Honra não é para quem precisa. Honra não é para quem precisa. Honra é para quem merece. Honra é para quem merece, não é para quem precisa. Quem precisa, precisa de provisão, precisa de pão, precisa de cesta básica, precisa de roupa. Isso é fazer o bem. Agora você tem que honrar todos aqueles que te instruem. Honrar com o quê? Participante de todas as benevolências, de toda a gratidão, de todos os bens, de todas boas coisas que você desfruta da sua vida, todo aquele que te instrui, você deve participá-lo nisso. Teu pai, tua mãe, teu professor, teu pastor, teu amigo, teu líder, tua esposa, teu amigo, teu irmão. Isso é honra. Honra profeta com honra de profeta. Honra é para quem merece, não é para quem precisa. Cuidado, porque às vezes você está honrando um monte de gente que não merece honra na sua vida. E aí você se frustra. Fazer o bem é fazer justiça. Tem gente que você tem que orar. Eu sempre disse isso. Agora tem gente que você tem que dar pão, que está com fome. E aí quando você dá o pão, você ora. Olha o que Abraão fez com Melquisedeque. Abraão pega o despojo de 9 reinos. E ele está caminhando. Quando Melquisedeque chega perto dele, a Bíblia diz assim: e Melquisedeque deu pão e vinho a Abraão. Quando Melquisedeque deu pão e vinho a Abraão, ele diz que Deus te abençoe. Quando ele disse isso, Abraão colocou os dízimos aos pés de Melquisedeque. Tem gente que precisa de uma oração, tem gente que quer comer, está com fome. Cuidado com a justiça que você está fazendo. Às vezes você está dando esmola para Deus e tentando honrar pessoas que não merecem ser honradas. Às vezes o que você está fazendo para Deus, honrando aquilo que você está fazendo para o teu pai, para tua mãe, todos aqueles que eu disse, e para Deus é esmola. Esmola você dá para o necessitado, você dá pão, você dá uma cesta básica, você dá um pacote de arroz, você dá uma peça de roupa. Isso você dá para quem precisa, para quem merece ser honrado, você dá honra. Então para Deus a gente tem que fazer diferente, porque é Deus que guarda a minha vida, é Deus que guarda a tua vida, é Deus que guarda a vida dos nossos filhos. O professor da escola está lá, está guardando a vida dos nossos filhos, isso é honra. Agora, fazer o bem revela a tua natureza, meu irmão. Fazer o bem revela quem você é. E perseverar
fazer o bem revela as suas intenções. Pai, nós te adoramos nessa manhã, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso meio. Que o Senhor nos conceda, Deus, semente, encontre em nós corações aptos a receber semente. Por quê? Porque nós somos desprendidos delas. Então toda semente que cai na nossa vida, parte dela nós vamos semear na vida daqueles que merecem honra. E aqueles que precisam. Mas também nos dá a provisão, Deus, necessária de cada dia para suprir a nossa casa, Deus. Suprir, Senhor, o lar de cada um aqui. Aqueles que têm fome, Senhor, dê o pão de cada dia, o pão da provisão, o maná que vem do céu, para que não se encontre pessoas na nossa casa necessitando. Nos ajude como igreja, Deus, a entender os princípios eternos para a nossa vida, Deus, uma condução de vida. Amar ao próximo como a nós mesmos. E assim como Cristo amou. Isso vai além da nossa natureza, Pai. Por isso nós precisamos aprender todos os dias. E que esse amor flua dentro de nós. E assim nós vamos crescer juntos em nome de Jesus. Abra suas mãos, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo, que as misericórdias do nosso bom e lindo Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a vida dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa. Que tudo te vá bem na vida, que a bênção do Senhor repouse sobre você, sobre a tua casa, que a bênção, a restauração do Senhor seja derramado no teu casamento, que a paz que excede todo entendimento seja uma marca dentro do teu lar, que onde você passar, a glória de Deus se manifeste, e todos que te olharem, caminharem perto de você, sentirão o doce aroma do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Você que crê e recebe, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Jesus é lindo, maravilhoso, o diabo não presta, e assim nós vamos caminhando. Que Deus abençoe a sua vida e o seu domingo. Vai em paz, vai almoçar com esse amado ao seu lado. Que Deus abençoe a sua casa. E até quarta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus.